Sobre o futebol em Blumenau, hein? Vai ressurgir, vai fortalecer novamente essa modalidade aqui na cidade, com o retorno dos times disputando jogos aqui na cidade. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o analista esportivo Edemilson Luiz, que está aqui com a gente nesta manhã. Edemilson, muito obrigado pela sua participação. Jorge, forte abraço, um prazer estar aqui novamente com você e os seus ouvintes aqui da Rádio Itaberá, da Rádio Bandeirantes. A gente vê Blumenau Esporte Clube e o Metropolitano, né, encaminhando para um novo foco, né, que é o foco da SAF, Metropolitano de um jeito, Blumenau de outro, buscando se ressurgir para a cidade, para o município, como clube de futebol, como uma modalidade esportiva que tem uma geração que não sabe, mas já deu certo aqui em Blumenau uma vez, né? Mas há muitos anos a gente tenta ressurgir das cinzas, se é que podemos dizer assim, né, Edemilson? Olha, Jorge, é bem isso. Nós tivemos a época do Deba, né? Com o Beck forte, com 6, 7 patrocinadores ali forte que trocava a camisa no segundo tempo para mudar o patrocinador da camisa. Nós tivemos 2008 a 2010 uma onda verde legal daí com o Metropolitano também, mas que acabou se dissipando com a sequência dos anos. E a gente falava, eu acho que até falei aqui no microfone da Itaberá, quando estive na última vez aqui contigo, que a dúvida era, né, quem é que viria melhor, o Metropolitano ou o Blumenau? E a gente falava que o Metropolitano estava com um passo à frente porque ele tinha pelo menos uma estrutura física já dentro da cidade. Os dois estavam sem grana, mas o Metropolitano tem uma estrutura física que na frente poderia, tipo assim, eu vou precisar de um hotel. Bom, a gente já tem um hotel aqui, o refeitório, a gente já tem aqui tal campus de treinamento, e o Beck não tinha nada daquilo. Tudo isso mudou. E o futebol tem dessas coisas também. Tudo isso deu uma mudada muito, mas muito grande mesmo, desde a última terça-feira, quando o Beck apresentou os detalhes da nova SAF, do Beck SAF, ou agora o Beck SAF, como eles dizem, né? Apresentou ali dirigentes, apresentou uma estruturação, alguns planos que eles têm em futuro, né? Apresentou o CEO hoje, que é tudo chamado de CEO, o Daniel Carbone, que é o cara que vai tocar essa empresa, aliás, a empresa que vai tocar o Beck SAF, enfim, e parece-me, pelo que os caras disseram lá, são dos 25 milhões, 2 milhões e meio já está na conta de quem está administrando o dinheiro da Beck SAF. 25 milhões em 7 anos, é isso? Não, 25 milhões pelo que a SAF apresentou para 10 anos só para o futebol e a estrutura do futebol, viagens, alojamento, alimentação, uniformes, enfim. Aí tem o centro de treinamento que eles apresentaram, que disseram que querem fazer nos próximos 2 anos. Estão mapeando terrenos dentro da cidade de Blumenau e fora, né? E aí a Prometrics, que é a empresa que se associou ao então Israel, que era o dono da SAF único, do Beck, e também o Night Pitch, que é os investidores ingleses, e esses estão trazendo a grana. Essa Prometrics é uma empresa que faz hoje diagnósticos nas equipes, né, como mapeamento de jogadores. Ela não é uma agência de jogadores, tá? Ela não tem nenhum jogador no nome dela. Mas ela mapeia o que o Jorge está valendo no mercado, esquema de jogo de principais treinadores, faz leituras, né, hoje muito importantes dentro das equipes, no transcorrer de jogos, da equipe adversária que ele vai enfrentar, enfim, é a IA do momento dentro do Beck. De tudo que você viu dessa apresentação, de tudo o histórico que o futebol tem aqui na cidade... Esse é o nosso problema. Que conclusão você tira? Ô Jorge, eu vim até pensando, ontem, por exemplo, era umas 6 horas da tarde, me ligou uma emissora de rádio lá de Criciúma, para conversar com eles a partir das 8 horas, que eles têm um programa de esporte lá, com o Dante Bragato Neto, né? Para falar um pouquinho, porque lá no sul do estado surgiu a informação de que Cláudio Tencati estaria acertando com o Blumenau Esporte Clube. Para disputar a segunda divisão do Campeonato Catarinense? Eu já vou te dizer o porquê disso tudo, né? Aí aquilo levantou a lebre e tal, Cláudio Tencati jogou Série A com o Criciúma, ficou 3 anos no Criciúma. Aí eu fiquei pensando assim, o Dante Carbone, Daniel Carbone, que é o CEO que eu falei,
Ele disse que 80% do elenco já está contratado. Eles apresentaram apenas um jogador, que é o Habib, né? Que jogou no Santa Catarina. Tentaram também aquele Mendes, que é um meia, camisa 10, mas esse foi para o Avaí. O Avaí chegou antes e eles chegaram depois. E lá ele disse que o treinador também estava contratado e que passou por uma entrevista por essa empresa Prometics. Aí eu fiquei imaginando, né? Cláudio Tencato vai passar por uma entrevista, de repente. Aí eu procurei saber lá com o Dante como é que surgiu essa informação. Ele disse, olha, é o que se fala nos bastidores aqui. Pessoas ligadas ao Criciúma, chegou essa informação aí? Eu disse, não, tanto não chegou como quem é o responsável hoje pelo futebol disse que o elenco do BEC, 80% estava contratado e o treinador também. O que foi apresentado na terça-feira foi o supervisor do clube, que vai cuidar da logística, vai cuidar do dia a dia dos jogadores, enfim, dos treinamentos, que é o Viton. Esse veio do Brusque. E ontem teve uma debandada lá em Brusque. Veio massagista, veio uma série de pessoas que já vão estar incorporadas do BEC. Porque essa Prometics, essa empresa, Prometics, ela chegou na metade do ano passado lá em Brusque. O Brusque estava mal, eles contrataram... Para tentar salvar o Brusque na Série B. O Brusque na Série B. Mapearam alguns jogadores, o Brusque é que contratou, como eu falei, eles não têm nenhum jogador, não é uma empresa agenciadora de jogadores. Eles indicaram, o Brusque foi atrás de alguns deu certo, outros não, provavelmente, mas o Brusque não se salvou. E trouxeram também o Monte, que não lembro o primeiro nome agora, que é uma pessoa que trabalhava também com os números de scout no Figueirense e no Avaí ultimamente. Então era também através da Prometix, mas eles trouxeram todo para o Blumenau. E trouxeram esse CEO. Então o que a gente analisa, Jorge? No papel tudo é muito bonito. Vamos ver dentro de campo. Uma firmeza deles no apresentar, e não foi uma apresentação assim com poucas pessoas. Trouxeram a velha guarda do BEC, natural, né? Estava lá Arninho Birger, que já foi jogador, César Paulista recentemente. Estava toda a cúpula dessa SAF, tá? Inclusive um representante o Knight, né? Inglesa, que é o que vai botar a grana. E lá, eles no relatório, no release, já falavam que essa empresa ela tem interesse aqui no Brasil, na Escandinávia e também nos Estados Unidos. Vão montar 3 times, vão comprar. E eu fiz a pergunta para o senhor, disse, cara, vocês estão comprando uma marca apenas, o seu BEC não tem patrimônio, não tem nada. E ele disse que é muito importante isso ali, porque é uma marca de renome, realmente a nível estadual e Brasil, e é uma marca também que se pode construir muita coisa em cima, né? Então, essa expectativa gerou uma expectativa muito grande já em cima do torcedor, não tenha dúvida disso. Como em outros projetos que não deram certo. Exatamente, assim, tudo a gente tem um pé atrás, eu disse, a gente vai fazer o teste São Tomé, quero ver assim. Eu conversei daí com o Viton, conversei com outras pessoas lá, os caras assim, são operários, né? São pessoas colaboradores da bola, então assim, eles estão no processo agarrados e estão bem, né? Pelo menos assim falam muito bem. Me chamou a atenção uma parceria com a Renal Vida. A Renal Vida vai ter em cada plano de sócio vendido, camisa, essas coisas, uma participação financeira de, acredito que no mínimo de R$ 9,90, se é o que eu entendi, R$ 9,90. Isso chama atenção porque a gente sabe que a Renal Vida é uma empresa ou uma instituição com muita credibilidade a nível estadual, a nível Brasil, né, Jorge? Então, não creio assim também que eles entrariam num processo que tivesse alguma desconfiança. Né? Exatamente. Se eles tivessem desconfiado de algum detalhe, eles já teriam tirado, até porque assim, não são... a Renal Vida hoje, como eu digo, é uma referência a nível estadual e a nível Brasil. Então, eu acredito sim que talvez nos consiga fazer tudo o que querem no primeiro momento, porque lá a gente especificou algumas coisas, os colegas jornalistas lá especificaram. O que pretende esse ano? Não, esse ano a gente pretende fazer um time para chegar à Série A. Eles querem subir. E apresentaram esse jogador aí, o Habib, um centroavante, que jogou Série A do Campeonato Catarinense. Tudo bem, um cara com 37 anos, mas, cara, o cara tem muita lenha para queimar ainda, preparo físico sensacional, jogou de titular no Santa Catarina. E aí eu conversei com o Viton um pouco mais reservado e perguntei para ele, Viton, essa formação dessa equipe, né, não vai passar pela mão dele necessariamente, muito pelo contrário. Mas ele disse, olha, assim, é goleiro de referência. Eles querem criar uma espinha dorsal experiente, né?
Eles vão mesclar. Porque eu disse, tem interesse em jovens jogadores nesse primeiro momento? Ele disse, não, o dinheiro está ali, a gente tem o dinheiro para investir, não precisa. Hoje, acredito eu que o BEC hoje, diante do que mostraram, diante do que falaram, não precisaria buscar recursos no mercado. Eles têm esse recurso para fazer um campeonato. Poxa, se você tem, eu falei para o Dante ontem que eles tinham 2 milhões e meio para fazer um campeonato de Série B. Ele disse, não, mas isso aí tem equipe na Série A que não tem esse dinheiro para fazer, né? Ele levantou essa questão, ele disse, pô, Edmilson, é tudo isso mesmo? Eu disse, olha, eu não vi a conta dos caras, eu vi o que os caras nos falaram. É o que passaram, né? Exatamente. Então, assim, trouxe uma empresa de São Paulo para fazer a apresentação ali. O cara era de São Paulo, o cara me ligou, convidando, fazendo convite, Edmilson, vamos lá, tal. Eu disse, não, fui olhar o telefone, 011. Eu disse, pô, mas está em São Paulo? Ele disse, não, eu vim a Blumenau, estou essa semana aqui justamente para atender isso aqui. Edmilson, vamos lá. Nós conhecemos profundamente, eu mesmo vivi a insolvência do BEC. Do BEC, você tem. Eu estive na reunião, maior, né? Na reunião que decidiu a insolvência do BEC. Eu estive no encontro que criou o Santa Catarina Clube, que 20 anos depois chegou à Série A do Campeonato Catarinense, né? Então eu conheço bem toda essa história. Futebol é a modalidade mais discriminada em Blumenau. Tem alguma outra modalidade tão discriminada como o futebol aqui na cidade? Por quê? Porque muita gente veio, iludiu muita gente, né? Criou uma expectativa grande demais. Sim. E frustrou completamente. A gente lembra lá de uma casa na rua Araranguá, com um monte de jogadores sem comida, sem água, conta de luz atrás. Lembra disso? Polaco, né? Indo para a TV dizendo que estavam passando fome. Você lembra disso? Lembro disso. Lembra disso? Então, a gente não consegue esquecer disso. Sim. É uma cidade que tem... É uma cicatriz forte. Muito grande. É uma cidade que tem uma paixão por futebol. Tem. Mais 1, 2 ou 3 gerações que não veem futebol em Blumenau. Ô Jorge, nisso... E não acreditam no futebol da cidade. Chama atenção um detalhe também em todo esse processo. Tá? Nós falamos do BEC, falar um pouquinho até rapidinho do Metropolitano. O Metropolitano viu que surgiu ali como uma esperança, trouxe o mas Ronei, que infelizmente também não deu certo. Aí assim, estão conversando para ver se reúnem aqueles investidores da MIP para fazer uma SAF, aquela dívida estar, digamos que, amenizada ou trocar ela por participação dentro da SAF, e aí sim trazer um grande investidor. Eles esperam até o final de abril isso acontecer. Ontem, com a repercussão toda de terça-feira para quarta, ontem já o Metropolitano, de forma certa ou errada, enfim, anunciou, mas através de um canal só de imprensa, que também tem esse interesse, quer refazer o estádio. Quer dizer, assim, foi uma resposta para aquilo que a mídia falou do Blumenau, falar do BEC também. Foi uma coisa que o Dante me perguntou lá embaixo. Eu disse, a cidade comporta hoje 2 equipes? Eu disse, olha, eu acho que uma pode ir para cima, agora a outra vai estacionar, e aí a gente vai ter que ver como é que... Porque hoje o torcedor de Blumenau, aquele do nosso tempo que nós íamos no Deba, esse torcedor é daquele BEC. Esse BEC novo é a garotada que está vindo, um ou outro daqueles torcedores. O Metropolitano veio preencher uma lacuna que não tinha, de futebol que faltava. Mas o auge do Metropolitano foi 2008, 2012 até, foram 4 anos. E aí depois é aquilo que tu falou, começou a bater uma ciumeira dentro das coisas, e aqui a gente tem essa tristeza do ciúme de homem, né, cara? E aí acabou indo pro Brejo também, tá aí a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. E tinha dinheiro, tá? Como teve o BEC também naquele período. Bom, outro detalhe que chama a atenção, Jorge, a participação do poder público de forma mais efetiva. É verdade, né? O delegado Egídio Ferrari, nosso xerife da cidade, ele participou efetivamente, ele poderia ter largado, disse, olha, isso aí o Mário aqui conseguimos o SESI e tudo certo, né? O SESI saiu porque o delegado foi lá, o prefeito Egídio foi lá e disse, governador, eu preciso do SESI, as 2 equipes. As reformas no SESI estão saindo porque o benemérito do BEC, o Jael, ele tem essa empresa de construção e não é uma obra tão simples. Tu tem que mexer ali em toda a estrutura de fiação, irrigação, o campo, que foi a federação pediu primeiro, e principalmente os vestiários. E está de vento em popa a coisa andando lá.
né? Eles esperam entregar até o dia 20 de abril. O campeonato começa no final do mês de maio, né? Então, assim, e tem o pedido, Jorge, isso soube na reunião, que daí a gente conversando com algumas pessoas ali, pessoas ligadas à federação, há um pedido por parte do Blumenau, olha só, eles estão bancando para ver o Beck, tá? Há um pedido por parte do Blumenau para fazer o primeiro jogo, o clássico, de abertura aqui dentro do com SESI. o Metropolitano. Com o Metropolitano na primeira seria rodada. Seria muito legal e muito interessante. Deveria ser a primeira e última, né? Eu não sei como é que é a forma de disputa do campeonato. Provavelmente não mas tem se retorno, for turno e retorno, seria interessante. Exatamente. Então, assim, eles têm esse interesse. Qualquer outra equipe, se não tivesse com estrutura ou confiando no seu taco, diria assim, não, vamos deixar para fazer lá na metade do campeonato. E eles não, eles insistiram, pediram através de um representante da Liga aqui de Blumenau, o presidente, para que ele intervisse junto à federação, porque a hora que for formulada a tabela, o primeiro jogo ser o clássico aqui na cidade de Blumenau. O modelo SAF veio para salvar o futebol brasileiro, né? Alguns clubes adotaram essa medida, outros não querem saber, Flamengo não quer saber disso e outros grandes clubes não querem, mas outros clubes adotaram. Alguns deu certo, mas o Vasco é o exemplo de que a coisa não é tão bonita assim como se desenha. O problema todo da SAF é esse, né? Que quando você vem, por exemplo, você traz investidor. É o que foi o motivo da minha pergunta. Vocês estão comprando um nome, não tem patrimônio. Onde é que você vai alojar hoje, garotada? Porque SAF quer o quê? Quer trazer jovens jogadores, fazerem eles terem cenário. SAF virou negócio. E aí vendeu, cara. É uma empresa, ele quer lucro, ele não quer saber do torcedor. Tu falou do Vasco. O Vasco, a 777, ela está quebrada, está em insolvência. Mas e o Botafogo? Que aí é o problema que a gente perguntou, por exemplo. Tu vai ter 3 equipes. Uma aqui em Blumenau, uma na Escandinávia e uma nos Estados Unidos. E como é que vai ser a transferência de jogadores entre essas equipes? Né? Sai daqui de forma gratuita para o outro. O cara poderia fazer, eu estou trocando entre empresas. Por exemplo, tem 3 emissoras de rádio, o Jorge trabalha em Blumenau, tem uma em Florianópolis, eu tenho em Lages. Não, vou levar o Jorge para Florianópolis. Não preciso pagar nada para essa empresa aqui, para de Blumenau, para minha filial de Blumenau. Né? E convenhamos, assim, aí tu vender para a Escandinávia é euros, tu vender para os Estados Unidos é dólar. O cara fica aqui no Brasil é reais. Olha a disparidade nessas situações. Mas eles têm esse interesse, foram firmes nesse sentido. As respostas foram agudas e muito firmes. Assim. Não estou querendo aqui iludir o torcedor, não, tá? do Blumenau principalmente, ou o torcedor do futebol de Blumenau. Mas se eles conseguirem concretizar 50%, eu acho, do que eles falaram já, ou 60% neste ano, o Blumenau vai ter um time muito competitivo dentro da Série B. E já está levantando a orelha de muita gente aí pelo estado, né? Porque lá o Tubarão também está montando um time, por isso que os caras lá no sul já levantaram essa lebre. Aqui na região nós temos aí o Camboriú, né? Então tem o Juventus de Jaraguá, todas essas equipes vão participar da Série B. O Guarani da Palhoça. Então assim, todo mundo está, o que é isso? O Beck era o patinho feio, agora está virando a sensação do campeonato, pode-se dizer assim, por uma simples apresentação. Então a expectativa, a gente falou sobre o plantel, Jorge, é que seria no próximo mês, acredito eu, não sei se na primeira quinzena ou no início da segunda quinzena de abril, eles estariam apresentando o plantel e também o treinador, e já iniciando os treinamentos. Por isso que eu digo que a participação do governo está diferente também, que os prefeitos anteriores, eles não... Vou usar um termo meio chulo aqui, mas assim, eles não sabiam quantos lados tinha uma bola. Tá? Desde lá de 2000, ninguém nunca jogou bola. O Xerife Egídio, ele joga futebol. Ele conhece, ele sabe, ele vem de um lugar, a região dele, é que nem ele falou numa entrevista para mim, ele disse, olha, Edmilson, eu venho de um lugar onde a gente praticava esporte, eu venho de uma família onde a gente ainda tinha 2 times de coração, o Corinthians em São Paulo e o Botafogo no Rio, ele disse. Corinthians por parte do avô dele, Botafogo porque ele gosta. Então, assim, a gente vê que quando ele fala de futebol, ele fala com conhecimento de causa, ele sabe, e hoje, querendo ou não, né, Jorge, a nossa cidade ela tem 380, 400 mil habitantes, mas tem uma miscigenação muito grande já de pessoas do Norte e Nordeste, e esses caras gostam de futebol.
Nós temos aqui campeonatos ou torneios somente para pessoas do Norte e Nordeste, cara. Mas o próprio blumenauense gosta. Adora, ele não adora. acredita no futebol local, Não. mas ele gosta do futebol. Ele acredita sim, no meu modo de ver, tá? Numa equipe competitiva dentro de campo. Ela pode até perder dentro do SESI, mas ela vende caro essa derrota. E ele quer chegar num patamar, por exemplo, a gente sabe que futebol tem altos e baixos, mas ele quer chegar no patamar assim, tá? Nós vamos jogar lá com o Juventus de Jaraguá, nós vamos ganhar de quanto? E não assim, meu Deus, vamos lá para pelo menos tentar o empate. Então tu sabes que a tua equipe é muito inferior. E quando você afirma, não, nós vamos lá e vamos ganhar de quanto do Camboriú lá dentro? De quanto do Juventus? De quanto do Internacional? Vamos lá jogar com o Porto, vamos ganhar de quanto lá em Rio Negrinho? Sabe? Então ele quer... E eu tenho certeza assim, eu sempre disse para os dirigentes, cara, quer ter público? Monta uma equipe. Uma equipe que mostre dentro de campo, que tem o seu valor, que brigue pela vitória, né? E que quando não consegue ganhar, que venda caro essa derrota. E a gente já teve algumas equipes aqui que nós tivemos já 4 mil pessoas, 3 mil pessoas no SESI lotado. O último exemplo foi o Metropolitano. Exato. Então assim, tu imagina um clássico aí hoje com... o Metropolitano sempre tinha essas tiradas assim, trazia 1 ou 2 jogadores que estavam em baixa, digamos assim, no futebol, mas eles já tiveram o seu auge. Alexandre foi um dos últimos que veio, lateral, então eles sempre traziam um jogador com mais destaque, e isso, querendo ou não, chamava público, né? Claro que sim. Então vamos ver qual é a premissa do Beck para esse tipo de formação de jogo. Rapidinho para fechar, Edemilson, o que esperar do Metropolitano? Então, o Beck, a gente já até criou-se aí uma expectativa muito grande. Tomara que atenda, né, essa expectativa que se criou. O problema é o histórico. Né? E eu espero que essas pessoas tenham estudado o histórico dessa modalidade aqui na cidade. Exatamente. Mas e o Metropolitano? Dá para esperar alguma coisa? Olha, o Metropolitano ele tem uma salvação também, Jorge. Hoje não tem ninguém dentro da cidade que vai lá e banque o clube. Né? Pelo contrário, o Metropolitano tem mais dívidas do que o Blumenau tinha. O Blumenau tinha de 300 a 400 mil reais de dívida. O Metropolitano tem uns 4, 5 mil reais milhões de reais de dívida. É 10 vezes mais. O Ronei entende que, pelo que eu vejo nos noticiários, eu não conversei com o Ronei ainda, ele entende que ele precisa trazer esses diretores, esse pessoal que fez parte da MIP, que estava, né, para que transforme essas cotas em ações dentro da SAF. Por quê? Porque aí você consegue trazer. O Jorge tem interesse em investir no Metropolitano, mas ele fica com receio porque tem essa MIP que tem 4 milhões para receber do clube, 3 milhões. Como é que eu vou investir lá, daqui a pouco bate essa conta na minha mesa, e daí? Então, assim, esse é o interesse deles. Transformar, né, os membros dessa MIP em números também para a SAF, com cotas ali dentro, e aí o cara vem fazendo investimento. É a salvação do Metropolitano. Se for buscar parceria novamente com agências ou com agentes de futebol, vai ser uma equipe para não cair, provavelmente. Então tá, a gente fica aqui na torcida, né, para ver o futebol forte de novo, né? Blumenau tem nome, é um exemplo em tantas coisas, só não consegue se desenvolver no futebol. Olha, a nossa marca é forte, cara. Eu estava vendo ontem, ainda no canal fechado, né, a equipe da PAN jogando. Hoje estreia o nosso basquete feminino aqui na cidade, também na Liga. O Blumenau Futsal jogou a Copa Lages lá, não foi tão bem, mas assim... É uma expectativa até, mas é aquilo que eu digo, são muitos investimentos. E o problema todo é esse, assim, tu não pode, mas querendo ou não, o investimento que ainda traz retorno de público é o futebol, não tem jeito, sabe? E muitas pessoas aqui da nossa região, de fora, dizem, olha, eu invisto lá na cidade. E isso foi políticos, secretários, inclusive, que me falou isso aí. Ele disse, tem investidor, mas os caras querem futebol. Eu falei que tem o vôlei, tem o basquete, tem o futsal. Eu disse, não, nós queremos o futebol. Se tiver um projeto, tiver uma estrutura, aí onde saiu o SESI nessa corrida aí também, né? Então, vamos ver se os dois tiverem uma SAF forte, Jorge, quem sabe os nossos anos futuros a gente não vai ter algumas alegrias dentro do SESI. Vamos ficar na torcida, Edemilson Luiz. Obrigado pela tua participação. Um abraço, Jorge. Sempre que possível, quiser, me chame que a gente estará por aqui. Claro, sempre é bom falar de esportes por aqui.